Gente, quem estava no domingo, há 2 domingos atrás, quando eu ministrei uma palavra aqui, eu fiquei de compartilhar a segunda parte hoje. Quem lembra? Quem estava aqui? Amém. Então você deve saber qual é o tema, né? Eu acho que estão esquecidos, né? Mas tudo bem, eu vou lembrar vocês. Libera o tema da nossa palavra aí. A maior bênção e seus resultados. Este foi o tema da nossa palavra e eu quero dar sequência nessa palavra. Mas para aqueles que não tiveram a oportunidade, talvez, de estar presente ou de assistir no nosso canal, no YouTube, eu quero só dar uma passada, porque nós falamos apenas do primeiro resultado da maior bênção. E eu quero compartilhar essa palavra, mas eu quero começar pela primeira parte que nós compartilhamos e dar sequência hoje na segunda e na terceira parte, ou no terceiro resultado desta maior bênção aqui. Ok. Queridos, o nosso personagem principal dessa história é Jacó. Quem era Jacó? Jacó, o filho de Isaac e Rebeca, o neto de Abraão. É aqui que a coisa desenvolve em cima da história dele. E a Bíblia nos fala que quando Jacó ele está saindo de sua casa, fugido de seu irmão, porque ele está debaixo de uma sentença de morte. O irmão dele havia dito, olha, porque ele enganou e disse, olha, quando nosso pai morrer, eu vou te matar. Aí então, diante de uma promessa dessa, ele foge e ele mesmo assume, ele está fugindo somente com um cajado. Ele está atravessando o Jordão apenas com um cajado e nada mais. É tudo isso que ele tem e ele está fugindo. E após 20 anos, ele está retornando para sua casa, mas como ele está voltando? Ele está voltando, diz a Bíblia, extremamente rico. Ele possuía enormes rebanhos e ovelhas e cabras. Ele era um proprietário de muitos escravos e escravas, camelos e camelas. Então, e jumentos. Então, mostra como esse homem mudou de vida, como ele prosperou nesse prazo de 20 anos. E nesse inteirinho, há um texto que eu quero ler aqui, Gênesis 32, versículos 24 a 26, está escrito assim: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Queridos, preste bem atenção aqui. Jacó, ele tinha consciência que este homem que estava lutando com ele não era um anjo e nem era um homem comum. Isso aqui ficou bem claro para ele por causa do próprio contexto e de algumas coisas que eu vou falar aqui. Os pais da igreja, ou seja, homens que foram assim chamados porque foram líderes e teólogos que ajudaram a estabelecer os fundamentos do cristianismo após a era apostólica, eles concordaram que o homem com quem Jacó lutou era uma teofania de Cristo. Eles concordaram que este homem, o que é uma teofania, pastor? É quando Deus, no Antigo Testamento, ele assume uma forma para se manifestar aos homens e não na sua própria glória. Então eles dizem que isso aqui é uma teofania de Cristo, porque Cristo até então não havia encarnado. Iria chegar o dia da sua encarnação, mas aqui então ele está se manifestando na forma de um homem e tem essa luta com Jacó. E Jacó ele tinha um entendimento tão claro a respeito disso, que ele o agarra mesmo com a perna deslocada e ele diz, não te deixarei ir se me não abençoares. Queridos, a bênção que Jacó estava pedindo para Deus naquele momento, nem suas riquezas e nem os seus bens materiais podiam lhe dar. E Deus, por sua graça e misericórdia, lhe concedeu a bênção que regenera o ser humano. E a gente falou a definição de regeneração. Regeneração significa renascimento, o ato ou efeito de gerar novamente, de restaurar algo ao seu estado anterior ou de dar nova vida a algo que estava deteriorado ou destruído. Isto aqui nos fala daquele encontro que
Jesus teve com como é o nome do homem lá? Esqueci agora. Nicodemos, e ele disse: olha, é necessário que você nasça de novo. Ele deixou muito claro sobre a necessidade de um novo nascimento. E em Gênesis 32:30, preste atenção no que está escrito. Gênesis 32:30, ouça as palavras de Jacó. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, o que ele disse? Para. Que coisa feia. É a Bíblia que nós estamos lendo, amém? Vamos lá todo mundo. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: amém? Então você entende que ele não está dizendo eu vi um anjo, eu vi uma pessoa comum. Não. Eu tive uma experiência com Deus. Qual foi o resultado? A minha vida foi salva. E a definição aqui no hebraico para salvo é natsal, que significa salvar, resgatar, libertar, salvar do pecado e da culpa. Então, quando Jacó diz, olha, eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva, ele está dizendo, eu fui resgatado, eu fui libertado, eu fui salvo dos meus pecados e da minha própria culpa. Então ele está falando de uma forma tão clara o que aconteceu com ele. Então me ouça, aquele homem, Cristo, que lutou com Jacó, ele lutou com o propósito de regenerar a sua vida, pois somente assim ele poderia de fato ser salvo. Por quê? Preste atenção nesta frase. Não existe salvação sem regeneração. Vou repetir, não existe salvação sem regeneração. É como se ele dissesse: Nicodemos, tu queres ir para o céu? Eu quero, Jesus. Mas eu quero te dizer que não existe salvação sem o novo nascimento. Se você não nascer de novo, não tem céu. Essa era a bênção que estava faltando na vida de Jacó, pois ele mesmo já tinha as bênçãos material, financeira, profissional e familiar. Por isso, no final daquela experiência que ele teve com Deus, ele declarou: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Entende? Eu tenho muitos bens, material, financeiro, profissional, familiar, mas eu não tenho aquilo que a minha alma necessita. O maior bem que o ser humano pode receber, eu não tenho. O meu dinheiro, os meus bens não podem comprar. E ele luta com Deus como aquilo que ele de fato necessitava. Porque a palavra nos diz, o próprio Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Então ele deixa muito claro isso aqui. Ok, então, como eu falei, é a maior bênção e os seus resultados. A bênção da regeneração de Deus na vida de Jacó produziu resultados. E da mesma forma, queridos, se nós já experimentamos a maior bênção chamada regeneração, novo nascimento, é de se esperar que esta regeneração tenha produzido resultados em nossa vida. E falamos do primeiro resultado, quem lembra? Primeiro resultado, uma marca, uma ferida. O texto de Gênesis 32:25 está escrito: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta contra o homem. A palavra tocou-lhe é naga em hebraico, que significa ser golpeado, ser ferido. Então ele disse: olha, ele está dizendo, eu fui ferido, eu fui golpeado por Deus nesse encontro. Mas, pelo contexto, a gente sabe que não foi apenas no físico. Porque entenda aqui uma coisa: se fosse só no físico, Jacó ia sair daí daquele encontro rico, um empresário bem-sucedido, porém com uma alma perdida. Então não foi um ferimento apenas no físico, foi na alma, foi para salvá-lo.
Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele disse: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Queridos, isto aqui, como nós falamos, Paulo está falando aqui principalmente das marcas que ele carregava no próprio corpo dele, as cicatrizes deixadas pelas torturas, pelas prisões, pelos açoites. Mas ele diz: eu carrego tudo isso por causa de Cristo. E a palavra no grego é estigma, marca, estigma. O que é isso? Sinal perfurado ou marcado a ferro e fogo no corpo. De acordo com o antigo costume oriental, era uma marca de propriedade ou selo, era um sinal de pertença, assim como um sinal de posse que um escravo ou um soldado levava em seu corpo para indicar a que mestre ou a general ele pertencia. Então você sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Vocês estão vendo essas marcas em mim? É um grande sinal de que eu pertenço a Cristo. Eu sou propriedade de Cristo. Ele me marcou com a vida dele. Agostinho disse, para Deus ele disse: feriste-me o coração com tua palavra, desde então te amei. Amém? Feriste-me o coração com tua palavra, desde então te amei. Esse amor irresistível é fruto de uma ferida, ou seja, quando o evangelho que é anunciado e o Espírito Santo testemunha no coração do homem, ele é gravemente ferido, e essa é a ferida que gera amor. Deus nos fere com a sua palavra, com o seu evangelho, para gerar em nós um profundo amor por quem ele realmente é. Amém, queridos? E Gênesis 32, 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. O estigma de Deus na vida de uma pessoa é uma prova real e visível de que seu coração foi ferido pela palavra de Cristo e sua vida foi salva. Vou repetir para você pegar isso para você. O estigma de Deus na vida de uma pessoa é uma prova real e visível de que o seu coração foi ferido pela palavra de Cristo e sua vida foi salva. Amém? E o segundo resultado da bênção da regeneração de Deus na vida de Jacó foi uma nova identidade. Uma nova identidade. Eu sempre procuro falar uma coisa, vou só quebrar um gelo aqui, gente. Quem é brasileiro aqui? Tá, olha aqui para mim. Duvido você chegar com um brasileiro desse jeito. O que foi? Rapaz, estou com uma dor de cabeça desse lado aqui. Rapaz, no outro dia não estava do mesmo jeito? Sabe o que eu tomei? Tal coisa assim, uma rapa foi na hora. Se você encontrar algum brasileiro que não tenha na sua veia um pouquinho de médico, desconfie. Desconfie. Peça a identidade dele. Me mostra a identidade aqui. Qual a tua nacionalidade? Porque todo brasileiro tem um pouquinho de médico. Sim ou não? Quem já passou alguma receita assim? Levanta, assume. Levanta a mão. Levanta a mão. Mas rapaz, tem ou não tem? É verdade isso ou não, gente? Tem. Todo mundo tem um pouco de médico, é impressionante isso. Seja um chazinho, né? Tem, impressionante isso. Escute. Gênesis 32, 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, olha aqui para mim. É interessante observar que Deus não perguntou que bênção ele estava lhe pedindo. Deus foi direto ao ponto. Pastor, mas se eu não disser, Deus não fica sabendo? Sim, mas a nossa falta de humildade faz com que a gente não assuma que identidade nós estamos carregando. Alguém me entendeu aí? A nossa falta de humildade faz com que a gente não assuma qual identidade nós estamos carregando. E eu falo isso aqui com muito temor. O tanto de brasileiro, de ser humano, que anda por aí
carregando uma falsa identidade, não é brincadeira. Não é brincadeira, não. E Deus pergunta para ele: eu só te deixo ir enquanto tu não me abençoares. Qual é o teu nome? Jacó. Deus vai direto. Por quê? Porque o Senhor, ele sabia qual era a real necessidade de Jacó. Deus sabia que Jacó era muito rico, era um grande proprietário, mas ele não tinha a maior riqueza de todos. Então Deus vai direto ao ponto aqui. Gênesis 32, 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Por que com os homens? Porque lembra, era uma teofania de Cristo. Não era o próprio Cristo, não era o próprio Deus, era uma teofania. Então, com os homens, com Deus e com os homens. Então, o que Deus estava dizendo? A partir de agora, tu não serás mais aquele que segura o calcanhar. Tu não serás mais o suplantador, aquele que enganou ou que trapaceou o outro. Tu não serás mais isso. Eu estou te dando a partir de hoje uma nova identidade. Entende, irmão? Eu estou te dando a partir de agora, Jacó, uma nova identidade. Ouça-me, ao trocar o nome de Jacó para Israel, o Senhor naquele momento estava estabelecendo para ele uma nova identidade e propósito para a sua nova vida, pois Israel significa príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus e prevalece. Então Jacó sai mancando dali, salvo, mas com a manifestação de uma nova identidade na vida dele. É dessa forma que ele sai de lá. Deus mudou o nome dele, Deus mudou a vida dele. Sim ou não, gente? Eu quero passar com você alguns capítulos, algum tempo da história da vida de Jacó, de Israel, e eu quero ler com você um outro texto. Gênesis 35, 9 e 10. Olha o que está escrito. Vindo, porém, de Padã Arã, outra vez, diga outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é? O teu nome é? Mas olha aqui para mim. Deus não tinha mudado o nome dele, gente? Deus não tinha dado uma nova identidade para ele? Olha aqui para mim. Então por que esse homem ainda está carregando o mesmo nome? Reflita comigo. Se Deus mudou a identidade desse homem, por que ele ainda está carregando o mesmo nome? E Deus chega bem claro e diz: olha, teu nome é? Mas é como se ele dissesse, não, ele está dizendo, olha o texto aí, gente. O teu nome é? Vai lá, gente, por favor, é Bíblia. O teu nome é Jacó. Tu não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou. Você sabe o que Deus está dizendo? Jacó é o teu passado. Tu tens um presente a partir do momento que tu encontraste comigo. A partir da tua regeneração, tu foste transformado, tu foste salvo, mudado em um novo homem. Pega essa velha identidade e joga fora. Amém? Joga fora. Olha aqui para mim. Você sabe o que acontece? Pare para você pensar. Ontem fulano estava lá. Eu bebo sim. Tá lá. Aí no outro dia, com a Bíblia embaixo do braço, mangas compridas, aleluia. Tá indo para onde? Para a igreja, aleluia. Jesus me encontrou, me salvou. Aí o fulano, olha, salvou da boca da onça. Eu te conheço. Vou te dar um mês. Com quem aconteceu isso aqui? Eu vou te dar um mês. Aí pastor, 2 meses no máximo, tu vai ver, eu vou voltar de novo. Sabe aquela garrafa? Vai voltar tudo. Você sabe por quê? Está no período da prova. Saulo converteu, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco.
Ele vai cheio de Jerusalém com os apóstolos. Paz do Senhor, irmão. Olha, encontrei Jesus. Tá. A Bíblia diz que ninguém acreditava que ele era discípulo. Ninguém acreditou na conversão dele. Você sabe por quê? Não é uma roupa que vai dizer eu sou regenerado. Não é a roupa que vai dizer que eu já mudei. Isso aconteceu com Paulo, ninguém acreditava. Mas na frente você vai chegar em Gálatas. Lá no começo está escrito assim, que o apóstolo Paulo só ouvia dizer a respeito dele. Aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes tentava destruir. Opa, já tem testemunho. Entende? Já tem testemunho. Esse homem converteu mesmo. Esse homem teve um encontro com Jesus Cristo. E agora as pessoas, ele está manifestando essa nova identidade que ele tem, queridos. Então, porque está escrito que outra vez o Senhor apareceu para Jacó, outra vez o Senhor lhe falou, o teu nome é Jacó, tu não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Ele chamou Israel. Por quê? Quem sabe não responde. Gente, qual é o nome dos 3 amigos de Daniel? Vocês sabiam que isso é errado? Não é isso que a Bíblia diz. Esse não era o nome deles. Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi o nome que a Babilônia deu para eles. Então olha aqui para mim. Você sabe o que tem acontecido? A Babilônia, Nabucodonosor, eles estão fazendo de tudo para negociar a minha e a sua identidade. Então cuidado. Aí você sabe o que é perigoso também? Que tem gente que quando ainda fala do velho homem, da velha mulher, sorrindo. E aí, rapaz, eu lembro de ti, tu aprontava toda, eu conheço, rapaz. Aí a pessoa vai junto. Aí ela vai querer que a pessoa respeite a sua nova identidade, porque ela ainda está lembrando com carinho da velha identidade. Com muito amor, olhe para a pessoa que está do seu lado, sem querer ofendê-la, mas diga, a velha identidade não é mais sua. Você recebeu uma nova, sim ou não? Quem entende isso aí para dizer um amém? Amém? Por que, pastor, é importante eu entender isso? Porque o mundo e Satanás vão fazer de tudo para mudar a nossa nova identidade que nós adquirimos em Jesus Cristo, gente. Vai fazer de tudo para mudar isso. E nós precisamos ter muito cuidado. O Senhor, ele estava fazendo o quê? Ratificando a identidade de Jacó. Estava reafirmando, confirmando qual era a pessoa de fato que ele era. Pedro, ele caiu nessa cilada de Satanás. Em que momento? Naquele momento em que ele foi colocado à prova, tu és um deles. Ele disse, não, eu não sou, eu não conheço este homem. Então escute, pode acontecer momentos na nossa caminhada, em que de repente, nós vamos estar manifestando, não aquilo que nós somos, e sim o que nós estamos sendo no momento. Por isso que Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Ou seja, quando você voltar para a sua posição original e assumir a sua identidade, ajuda os teus irmãos. Então pode acontecer momentos na nossa caminhada que a nossa identidade pode ser colocada em xeque, em jogo. E se nós não tivermos essa plena convicção de quem de fato nós somos, isso pode comprometer realmente a nossa verdadeira identidade em Cristo. A palavra, ela nos dá a segurança dessa nova identidade. Olha esses textos, bem rápido que eu vou ler aqui. 1 Pedro, capítulo 1, 23 a 25. Olha o que Pedro diz, pois fostes regenerados, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Efésios capítulo 1, versículo 13, nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Escute o que eu quero lhe dizer aqui.
Preste atenção nessa frase. Se o evangelho que estou pregando não tem o poder para salvar ou mudar a identidade do ser humano caído, então não é o evangelho de Cristo que eu estou pregando. Vou repetir, escute. Se o evangelho que estou pregando não tem o poder de salvar ou mudar a identidade do ser humano caído, então não é o evangelho de Cristo que eu estou pregando. E vocês já me ouviram, eu creio, falando aqui, que eu já repeti uma coisa aqui. O evangelho não veio para consertar ninguém, gente. Ele não veio para remendar ninguém. Ele veio para mudar, para transformar em uma nova criatura. Amém? Ele veio para fazer isso. Ah, não, só estou precisando de uma arrumadazinha aqui. Então o evangelho não serve para isso, não. Amém? Por que, pastor? Porque Paulo disse, Romanos capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus para salvar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha essa versão como diz. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Uma nova vida teve início em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, tudo novo passou a acontecer a partir daquele momento. E eu quero falar da bênção e o seu terceiro resultado. Olha o terceiro resultado na vida de Jacó que essa regeneração produziu. Qual foi? Restauração de relacionamentos quebrados. Gente, fala um negócio aqui com muito amor. Olha aqui para mim. Ninguém venha me convencer de que nasceu de novo e continua com seu coração amarrado, travado, sem conseguir liberar alguém com perdão. Você entende? É difícil eu receber. Não, estou tendo dificuldade, é uma coisa. Me ajude, é uma coisa. Mas dizer, porque isto aqui é uma obra da regeneração. Ela produz esse resultado, restauração de relacionamentos que foram quebrados. Gênesis 33, de 1 a 4. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Isto aqui é fruto de regeneração na vida do ser humano. Pastor, mas se ele não quiser me ouvir, se ela não quiser. Jacó, ele estava com medo de encontrar com seu irmão. Ele confessou para Deus: Senhor, eu estou com medo de meu irmão Esaú. Por quê? Ele, durante 20 anos, ele está carregando uma promessa de seu irmão: eu vou te matar depois que nosso pai morrer. Ele está carregando isso. Ele sabia que precisava reencontrar com seu irmão, mas tem essa palavra de morte. Mas o encontro dele pessoal com Cristo, a regeneração, a transformação, mudou a alma, mudou o coração dele. E é com esse coração que ele está indo. E se ele não te ouvir, é uma coisa, mas eu sei o que eu quero fazer. Você entende? Eu sei o que eu quero fazer. Eu quero me reconciliar com meu irmão. Eu estou disposto a me humilhar. Gente, pensa, esse homem está indo de joelhos. Você entende? Ele está perdendo toda a razão. Porque alguém diz: eu só vou perdoar se... Bota esse si na cruz. Alguém me ouviu aí, gente? Bota esse si na cruz.
Porque senão vai continuar preso. Eu fico preso aqui e o Alexandre fica preso lá. Os dois estão presos. E vira e mexe. O que tem aqui? Uma mágoa, um ressentimento, uma ferida, um ódio, uma ira, um desejo de me vingar. Então a gente acaba colocando condição. Eu só vou perdoar o Esaú, sim. Meu Deus. Jesus está lá na cruz. Os homens estão passando diante da cruz, vendo ele pendurado lá. E diz, ó, salvou a outros. Por que ele não salva a si mesmo? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Está o ladrão do lado dizendo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus está dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem. Então ele está liberando, Olhe com muito amor e carinho para o seu irmão e diga, a gente só dá daquilo que tem. Talvez alguns não conseguem perdoar porque nunca receberam de fato esse perdão de Deus na sua vida. Eu quero ler um texto com você, Hebreus capítulo 12, versículos de 12 a 14, de 14, capítulo 12 de 14 e 15. Olha o que Paulo, o escritor diz. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote, olha aqui, gente, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Misericórdia. Qual o perigo da raiz venenosa de amargura? Primeiro, é que ela brote. Porque até então a raiz está escondida, gente. Está aqui, ó. Está escondida. Você passa por cima, você não vê. E aí, irmão, quando está, rapaz, disso, melhor do que isso só no céu. A raiz está escondida. Você sabe qual é a preocupação dos escritores hebreus? A minha preocupação é que essa raiz ela venha brotar. Entende? Ela comece a se manifestar, ela comece a aparecer. Ela comece a germinar, ela venha nascer, ela venha se desenvolver, ela venha dar luz. O segundo perigo é guardar ressentimento e mágoa, geralmente por causa de uma ofensa ou trauma não perdoado, que se enraiza no coração e causa danos emocionais e espirituais profundos. É algo muito sério. E terceiro, a raiz de amargura pode perturbar a pessoa e contaminar muitos outros, transformando um problema pessoal em um problema coletivo. Pare para você pensar. Imagina, eu chego com o Alexandre, chega bem aqui perto aqui, Alexandre, em pé aqui. Eu chego com o Alexandre desse jeito, olha aqui para mim. Pai Senhor, irmão, tudo bom? Deus abençoe, tá? Aí o Alexandre, não, pastor, isso não é assim. Pergunta, pastor, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Tá, irmão, tudo bem. Não, pastor, o senhor não é assim, tá acontecendo alguma coisa. Não, tá não. Não, deixa pra lá, não quero nem tocar no assunto. Mas já que você tá insistindo, deixa eu falar. Não, sabe o que é? Até para falar sobre o assunto, pesa, sabe? É que a Marília, sabe, uma pessoa do coração, trabalha lá em casa. Eu amo tanto ela, mas ela me machucou, sabe? Me machucou com palavras e tudo. Mas eu fiquei muito, muito abalado mesmo, muito triste e tudo. Você sabe o que está acontecendo através disso aqui? A raiz de amargura está brotando. E diz o escritor, ela é tão danina que ela pode contaminar outros. Ele não tinha nada a ver. Ele vai começar a olhar a Marília com os meus olhos, com a minha dor. Você entende como é sério isso? Gente, isso aqui é muito sério. Tem pessoas adoecendo no corpo. Não é só na alma, não é só no espírito, é no corpo.
porque estão com a alma, o coração, a vida travada. Ele fala que é algo perturbador, perturba e contamina outros. Obrigado, meu filho. Efésios capítulo 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você lembra Pedro lá na Porta Formosa? Está entrando com João, está o coxo lá. Me dei uma esmola. Pedro diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Paulo está dizendo aqui aos Efésios: olha, em outras palavras, não perdoe para você ser perdoado. Perdoe porque você já foi perdoado. Então, se você já foi, dê do que você tem recebido, do que você tem. Amém? O que eu tenho, isto eu te dou. O que eu tenho, isto eu te dou. Eu vou pedir que você fique de pé. Preste atenção nessa frase de C.S. Lewis. Olha o que C.S. Lewis disse. O perdão constrói pontes de contato onde a mágoa cavou abismo de separação. Vou repetir. O perdão constrói pontes de contato onde a mágoa cavou abismo de separação. Agora, deixa eu te falar uma penúltima coisa aqui. Escute. A história que eu estou contando para vocês até agora é a história, não é a história de um crente, gente. Olha aqui para mim. Ao contar a história de Jacó para vocês, eu não estou contando a história de um crente. Pastor, você está contando a história de quem? Eu estou contando para vocês a história de um filho de crente e neto de crente, mas que não era crente. Se você for ver, quando Jacó está fugindo, ele dorme no deserto, pega uma pedra e coloca como travesseiro. Durante a noite ele tem uma visão, e o Senhor lhe aparece dizendo: eu sou o Deus de teus pais. De quem? Está vendo? Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de teus pais. Ó. Aí ele fala para Jacó da promessa, e Jacó diz: olha, se o Senhor me abençoar em toda a minha jornada, e eu for bem sucedido, eu vou lhe dar o dízimo de tudo, e o Senhor será o meu Deus. Você sabe o que ele está admitindo? Até então, o Senhor é somente o Deus do meu avô Abraão e do meu pai Jacó. O Senhor ainda não é o meu Deus, o Senhor vai se tornar o meu Deus. Então a história que eu estou contando aqui para vocês não é a história de um crente, é a história de um filho de crente, de um neto de crente, que precisava ter um encontro real com Deus, um encontro regenerador, para que a sua vida pudesse de fato ser salva. E eu quero concluir essa palavra como um todo, lendo Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Preste bem atenção no que está escrito. Paulo diz assim: pois a graça de Deus que traz a salvação foi revelada a todas as pessoas. Alguém pode dizer amém para mim? E ele diz: e esta graça nos ensina que devemos renunciar a todas as coisas que desagradam a Deus e aos desejos do mundo, e que devemos viver neste mundo de maneira prudente, justa e com devoção a Deus. Devemos viver assim enquanto esperamos por aquele dia feliz, quando a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo for revelada. Pois Ele, quem morreu por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de purificar um povo que pertença somente a Ele e que se dedique a fazer o bem.